Então, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e nós vamos aprender junto. Então, meus amigos, boa noite. Teima Domingues, eu de novo. Então, nós vamos aprender isso aí. Nós vamos aprender como é que a obra do Pai e do Filho e do Espírito Santo para resgatar o processo desse trabalho, dessas três pessoas divinas, no processo de salvação da minha vida e da sua vida. E aí você vai aprender como é que você vai entender esse negócio, né? Porque a gente fala muito em salvação, mas não sabe como foi, como não foi. Mas o Senhor diz na sua palavra que ele projetou antes da fundação do mundo, ele já projetou a salvação para o ser humano, para mim e para você. Ele já projetou isso. Então, e que está escrito aonde? Que ele projetou isso? Em Efésios 1:4, que diz o seguinte: 1:4 diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Sem culpa. Então, sem culpa. Agora, que grande amor. Aí você vê o grande amor de Deus, né? Porque a gente era culpado e não tínhamos com que pagar, e ele projetou um modo de nos salvar, de nos trazer a redenção. A redenção, e isso daí o Deus Pai, ele projetou isso na fundação, antes da fundação do mundo, para a salvação do homem, porque ele sabe de tudo, né? Sabe o que ia acontecer, então ele já tinha projetado antes da fundação do mundo. Então, o filho, ele o quê? Ele concretizou o plano através da sua o quê? Da sua morte expiatória. Então, o filho veio para servir de resgate, para pagar aquela culpa. Então, esse é o dom de Deus para nós, é Jesus. É o dom de Deus, né? Ele deu e disse, vocês não têm como sair daí, né? Da onde vocês estão. Vocês são frágeis, são limitados, são tudo. Então, vou mandar alguém para pagar um sem culpa, um que nunca pagou, nunca pecou. Então, mandou dos céus Jesus, para poder, quem crê nele e andar como ele andou, podemos agradar a Deus só com o sangue de Jesus que derramou, que a gente crê nele e segue ele através de Jesus. Então, essa é a obra de Jesus na nossa vida. O corpo dele, ele nos deu. Ele disse, eu sou o pão da vida. Então, o pão da vida é Jesus, porque ele é vida, e se nós estamos nele, nós viveremos. Nós somos resgatados da nossa condição separada de Deus, certo? Então, essa é a obra de Jesus. Então, aonde é que está escrito já antes que o mundo existisse? Depois o mundo passou a existir. Depois veio a queda do homem, separação. Depois veio o plano de Deus para resgatar o ser humano.
Então, antes de chegar esse plano de Deus para resgatar o ser humano, que era Jesus, muito antes, 400 anos, 430, por aí, que ele mandou aquele profeta, o profeta Isaías, para dizer, olha, vai vir aquele que eu tô que está aqui nos céus ainda, não encarnou no verbo para ficar, para ser carne, para poder depois servir de sacrifício para vocês, para se vocês nesse sacrifício, então aí vocês têm a expiação dos vossos pecados por meio do corpo do seu filho. Então, muito antes do seu filho vir, ele já projetou e ele já avisou por meio dos profetas. Um dos profetas que sempre falou da vinda de Jesus, como eu disse, há 400 anos antes da vinda de Jesus, um deles era o Isaías. E o Isaías, ele disse como era que iria morrer o Filho de Deus. Então, e para que iria morrer esse Filho de Deus? Em Isaías 53, do 3 a 9, que diz assim, ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimento sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era as nossas dores que ele estava suportando. E nos pensávamos que era por culpa das suas próprias culpas que Deus o castigava, estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Todos os éramos como ovelha que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado, levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi, entretanto, ao lado de um criminoso. Foi sepultado com o rico, embora nunca tivesse cometido crime nenhum tivesse tido nunca disse uma só mentira. Então, o Espírito Santo já fazia o seu trabalho, revelando dos céus o que Deus queria, revelando dos céus que ia acontecer isso com uma pessoa, com um ser que já estava nos céus.
que já vivia nos céus, que era o Messias, que esse Messias vinha em forma de homem para pagar os nossos pecados, ali na cruz do Calvário. Isso daqui foi antes dele chegar aqui na terra. O Isaías 53 já profetizou. O Pai profetizou, o Pai processou, elaborou o plano de salvação para a humanidade. Mas foi o pai que elaborou. O Pai elaborou. E ao longo dos anos, ele foi mandando um, mandando outro. Depois, se o único plano de Deus demorou um monte de tempo, foi antes da fundação do mundo, ele já tinha esse plano lá, Jesus já estava na sua glória, já estava com o Pai, então ele já estava elaborando o plano. Mas aí, como é que nós temos uma mente bem limitada, bem pequena, em confronto a Deus, ainda bem, né? Já pensou? Senão a gente era muito soberbo, né? Se a gente não dependesse de Deus e não visse as obras dele, a elaboração, o tempo, porque para nós isso foi muito tempo antes da fundação do mundo. Muito tempo ele já estava elaborando essa, é, esse plano de salvação para o ser humano. Ele já pensou? Que coisa linda! E a palavra de Deus em outro lugar, agora não me lembro, mas acho que é em Pedro, que diz que um ano para o Senhor, 1000 anos é como um ano é como 1000 anos. Então, para ele não tem tempo, só nós que temos espaço, né? Temos esse tempo assim, temos dias, noite e tudo, mas Deus não tem, né? Esse espaço, esse tempo que nós temos aqui na nossa cabeça limitada. Mas aí Deus mandou esse Jesus para poder salvar. Aí veio a obra do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo foi a obra do Espírito Santo foi o que o Espírito Santo faz? O que o Espírito Santo faz? A obra dele. A obra dele é em João. Em João está escrito qual é a obra do Espírito Santo. Que disse. Em João. Peraí. Em João. Cadê meus papéis que estavam aqui? Gente, me perdoa, viu? Porque com falar de organização, não sou muito boa de organização, mas eu vou achar. Em João, parece que é 17, se não me engano. João 17, 8, se não me engano. 17, 8. Então, eu não encontrei. Eu não encontrei. Eu tinha posto aqui em algum lugar, mas não encontrei. E agora, mas eu sei ele aqui de cabeça. Eu sei o que o Espírito Santo faz. Ele veio para quê? Ele veio para poder convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Porque o mundo
está dentro da bacia, de todo mundo está naquela mesma condição. Então, Jesus manda o seu filho. E aí, o evangelho é isso, é propagar o que Jesus veio fazer e propagar o que você tem que decidir em relação a Jesus. Então, você vai conhecer o evangelho, que o evangelho é isso, ele veio para salvar o homem, ok? Mas aí o Espírito Santo convence você aceita essa obra, né, de redenção, da expiação. A gente aceita essa expiação no nosso lugar, porque a gente não podia comprar a salvação de modo nenhum, nem com as nossas bondades, nem com nada, que eu já li com vocês, né? Então, aceitar, olha, das minhas mãos eu não tenho nada, eu não tenho condição de poder comprar a minha salvação. Então, vem aí o nosso rendimento. Não, eu aceito esse presente de Deus para a minha vida, porque ele é presente de Deus. Eu não tenho merecimento, mas nisso é que está o amor de Deus para a nossa vida, que a gente não merecia nada, estava para ser condenado, mas aí Deus fez um plano tão antigo para nos redimir dos nossos pecados. Isso aí tem um amor muito grande. Quem é que quer dar o seu próprio filho para morrer por alguém que está perdido, que é um drogado, que é um assassino, que é um prostituto, que é um adúltero? Quem é que quer dar o seu filho para poder salvar essa pessoa? Porque a gente olha com os nossos olhos humanos, não é? E Deus, ele veio para salvar todo mundo, mas tem que se arrepender, não é? Tem que se arrepender e aceitar essa oferta de Deus para com quem quer. Ele não veio agredir ninguém, não veio oprimir ninguém. Ele veio dizer: olha, eu vim para isso. Você quer? Olha, eu vim para isso. Eu sou o pão da vida, não é? Eu sou a luz do mundo, não é? Eu sou a água que desseda os que estão com sede, os que estão precisando, os que estão aflitos. Eu sou a água que descedam o seu coração. Eu sou aquele que vem com os braços assim. Mas você quer? Vai que Jesus vai assim para você e você vira as costas assim para ele. Quando você não aceita essa dávida de Deus, esse presente de Deus, você está virando as costas para Deus. Fala assim: não, eu sou autossuficiente. Eu sou autossuficiente, eu vou achar um outro meio para poder ser salvo. Porque você sabe, né, que não é para salvar o homem só aqui para trazer benefícios para o homem aqui na terra. Ele também traz benefícios ao homem aqui na terra. Tanto é que quando ele caminhava no mundo, ele andava pelo mundo, ele via a fome do povo, ele multiplicava os peixes, ele via uma mulher buscando água num poço, ele dizia: se tu aceita a água que eu te der, a água viva jorrará, quer dizer, flutuará do teu seio, do teu coração, quer dizer, a amargura e tudo passará, porque aceitou aquilo, o dom de Deus, que é a água viva, não é? E que ele veio para fazer isso, e ele só está dizendo, propagar o evangelho é dizer os benefícios que Jesus veio fazer para o homem. Ele não veio obrigar ninguém, mas o homem tem a obrigação e tem o direito de saber como é que ele vai ser salvo. Ele tem esse direito. E por isso que o Senhor disse: pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, não é? Aquele que crê
será salvo. Porque tem a resposta do ser humano, tem a resposta do nosso coração. Ele falou, eu vim aqui para salvar você. Você crê que eu te posso salvar? Aí tu diz, eu creio, mas é difícil, não sei o quê, não sei o quê. Você crê e o Espírito Santo vai morar em você. Aí eu estava procurando aqui onde é que está a parte do Espírito Santo na nossa salvação, não é? A parte do Espírito Santo na nossa salvação, que está escrito, eu tinha escrito aqui em algum lugar, em João 16:8, não é? Agora eu achei ele aqui escrito 16:8. 16:8 que diz: quando o auxiliador, que é o Espírito Santo, vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que que ele tem uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito, é justo e também do julgamento de Deus. Então ele vem convencer a pessoa. A pessoa, ela vive tendo a sua própria ideia, não é? Sua própria ideia quer alcançar as coisas espirituais pelo seu conhecimento intelectual. E isso não resolve. Não resolve porque o homem, ele é limitado e o coração do homem, Isaías diz que é como um pano sujo, não é? E já pensou? Um pano sujo, você querer limpar uma superfície suja, você não vai conseguir, porque o pano é sujo, a superfície está sujo. Então, seu coração é sujo porque separado está de Deus. Então, aceitando a quem pode te purificar, o seu sangue derramado na cruz que pode te purificar, aí sim, seu coração vai ficar limpo com esse espírito que convence você que o jeito que você está vivendo não é aquilo, não é a justiça de Deus, a justiça que você escolheu para você. Então, a justiça que gera o nosso entendimento não vai servir para limpar o nosso coração. Isso é um processo do Espírito Santo de Deus. Tá bom, meus amados? Um abraço, um beijo, até um outro vídeo.